é que vai? Pô, você tá barbudo, Nosso... hein, Mesório? O que aconteceu aí? Ó, você tá vendo, o MDB tá me deixando a barba branca. O Bolsonaro Ó, o MDB liberou. tá me deixando com a barba branca. Ó, eu tava falando aqui, o currículo do deputado Itamar Borges é um currículo muito extenso. Se eu fosse falar do currículo desse homem, eu ficaria aqui, eu acho que 2 dias, não seriam 2 horas. Mas para resumir de maneira muito sucinta, e assim, vou pedir até para o Itamar falar um pouquinho sobre a carreira dele, vamos tentar passar por uma série de coisas, falar sobre o momento de São Paulo, o momento do Brasil, o coronavírus, porque o Itamar, ele trabalha, é um deputado que trabalha em várias frentes, e é importante nós agora, principalmente nós do MDB, nós MDBistas, nós sabermos o que os nossos líderes pensam, né? São as pessoas que estão na frente ali, né? São os timoneiros desse grande navio, né? Dessa grande embarcação propositiva chamada Movimento Democrático Brasileiro. Deputado Itamar, é uma satisfação você aqui no nosso quadro Ideias MDBistas, uma satisfação imensa. Vou pedir para você abaixar um pouquinho só a câmera aqui ou ajeitar a parte aqui para você aparecer mais, está aparecendo pouco. Ao contrário, ao contrário. Aí, que a gente precisa te ver. Fiquei mais bonito? Aqui ficou mais bonito, ficou mais bonito. Ó, deputado Itamar, eu queria começar com a sua carreira, mas eu acho que é pertinente a gente falar um pouquinho sobre os municípios, porque você foi prefeito várias vezes, foi um prefeito brilhante, diga-se de passagem, foi reeleito com um recorde de aprovação, e os prefeitos estão enfrentando um problema que é na ponta final ali da pandemia, né? É um problema de economia, um problema de saúde. O MDB, eu venho falando sempre, é o partido que mais vem propondo nessa questão de enfrentamento ao coronavírus. Ontem o MDB propôs que facilitasse o registro de produção de respiradores no Brasil, porque a própria Poli de São Paulo conseguiu fazer um respirador 15 vezes mais barato em 2 horas. Né? E nós estamos sofrendo com importação, com valores e tal, material que está chegando. Então o MDB vem propondo uma série de coisas que eu queria conversar contigo, mas eu queria saber de você. Como é que você vê hoje o papel dos prefeitos? O que você vem conversando muito com eles nesse momento que nós estamos vivendo em São Paulo? Porque a gente precisa saber dos nossos líderes, como você, da sua envergadura, o momento que nós estamos passando, e como que você está ajudando os seus prefeitos, como que está sendo o diálogo, o que você está sentindo deles? Bom, Mesório, primeiro quero parabenizar o nosso MDB, você, o Baleia, toda a equipe do MDB, por organizar essa live. Eu já acompanhei, viu meu parceiro Caruso, o Baleia toda hora está aí também. Muito importante essa iniciativa. Eu acho que nós, nesse momento, cria essa interação, esse diálogo, e nós podemos nos aproximar um pouco mais, já que o isolamento distancia fisicamente, nós temos que buscar outras alternativas. Então, parabéns e pela qualidade também do que vem acontecendo. Ontem ainda falei por telefone com o Baleia, falamos todos os dias. Mas esse momento, Mesório, é um momento... Aliás, quero cumprimentar, estou vendo aqui quantos amigos entrando e outros já me ligaram, outros aí participando. Nosso presidente de Núcleos Nacional acabou de entrar aí, Bruno Gabriel, grande parceiro nosso, né? Grande Bruno, que está coordenando, fazendo... Olha lá, o nosso presidente da Fundação Ulisses Guimarães, Rodrigo Arenas. Grande Rodrigo, Bruno, todos os amigos que eu estou vendo aí, sintam, para não cometer injustiça, mas sintam todos beijados. Já, outro dia eu peguei uma parte que você fez com o Caruso, e o Caruso falou que eu estava sofrendo muito, que eu estava conseguindo beijar, né? Então eu queria transmitir esse meu beijo, esse meu abraço a todos, carinhosamente, que estão aí entrando, acompanhando, agradecer. Agora, com relação a essa questão do momento, você me conhece. Você fez aí um relato, fui vereador, fui prefeito por 3 oportunidades. E desde o meu primeiro mandato de deputado, eu me tornei um deputado municipalista pela minha origem. Então, esse problema que está acontecendo hoje, nós estamos vivendo aí essas questões que acontecem na esfera federal, às vezes alguns desencontros, algumas narrativas que vão na contramão daquilo que um pensa, o Ministério pensa, os governos falam, a ciência propõe, os municípios executam. Isso tudo tem criado uma certa dificuldade, porque não há uma unidade. E o Congresso tem feito a diferença nisso. Acho que eu tenho falado muito, ainda ontem eu falava com o presidente Baleia Rossi,
sobre dois projetos importantíssimos. Um, que foi o projeto que vai trazer a compensação do ICMS para os estados e ISS para os municípios, que está aguardando a sanção do presidente da República. E um outro... Importantíssimo. Muito, vai ajudar muito, né? E o Baleia teve um papel importante. São Paulo, os municípios de São Paulo e o estado de São Paulo estava perdendo uma fatia grande porque estava se dividindo não proporcionalmente à população e à economia e com um critério diferente que acabava tirando muito. Ainda assim não ficou proporcional, mas o Baleia conseguiu melhorar bastante isso, a nossa bancada lá no Congresso Nacional. Fora isso, tem esse projeto que o Baleia foi o relator, que é um projeto que teve uma origem no Senado, de iniciativa do ex-governador José Serra, hoje senador, e que estava lá há muito tempo. E teve a sorte que o Baleia articulou isso com o Rodrigo Maia e conseguiu botar na pauta esse projeto. E esse projeto se tornou realidade, foi sancionado, estamos aguardando aí quais serão os cálculos de repasse para cada hospital, mas é uma conquista importantíssima para esse momento, para esse enfrentamento, que vai ajudar muito os nossos hospitais, como nunca tiveram um repasse direto como esse. Paralelo... É importante dizer, Itamar, só te cortando um pouquinho, deputado, que você é presidente da Frente Parlamentar das Santas Casas, não é isso? Perfeito. Então eu sei que você tem um diálogo muito forte com o presidente, que o presidente também é muito ligado às Santas Casas, né? Quem olha para ele, eu até falo assim, alguns políticos eles não têm assinatura. Alguns têm assinatura, né? Por exemplo, quem olha para o Itamar fala assim, ó, o Itamar tem uma Santa Casa. Eu sei que tem gente que olha para você e fala empreendedorismo, agricultura, porque você trabalha nessas outras frentes. Mas eu, por exemplo, sempre quando eu falo de você para alguém, as pessoas falam assim, deputado Itamar, aquele da Santa Casa, aquele que é da frente, que apoia as Santas Casas, você tem uma vida nisso daí. Então, para você, esse tipo de projeto que o deputado Baleia nosso presidente foi relator, é de suma importância. Eu acho que você deve ter ficado muito satisfeito, né? O Itamar acho que travou aqui a internet dele. Espera um pouquinho, pessoal. Vamos ver se ele volta. Voltou. Voltou. Tá me ouvindo? Então, deixa eu te falar. O Baleia, eu até brinco com ele às vezes, que nós temos uma situação, bandeiras muito similares, tanto das Santas Casas como das entidades sociais e assistenciais. Inclusive, o nosso colega Caruso preside a frente aí do social, que fez uma luta importante aí com as APAES, com as entidades sociais. Nós temos, o MDB tem uma ação muito forte nessa linha. E, paralelo a isso, não bastasse esses recursos todos aí, eu falo muito com o Rodrigo, que quero cumprimentar ele, que está nos acompanhando. Outro dia falei com o Bruno sobre as entidades sociais, com o Rodrigo sobre as Santas Casas. Temos ações conjuntas, ora no Estado, ora na esfera federal com o Baleia, em apoio aos nossos hospitais. O Baleia tem um histórico com o Henrique Prata, aí, do Hospital do Amor, que todos nós sabemos o papel e a importância que ele desenvolveu. Então, acho que isso é uma marca do MDB que nós estamos desenvolvendo. E voltado para os municípios, nós tivemos também um projeto que já destinou alguns recursos, essa compensação do ISS, e nós temos feito uma interlocução muito forte aqui em São Paulo também. A nossa bancada... É isso que eu queria entrar. Eu queria que você falasse o teu papel hoje. O que você vem propondo, vem agindo dentro da Assembleia hoje? Nossa bancada aqui em São Paulo, eu, o Caruso, o Léo, temos dialogado muito com o Dória, com o Rodrigo Garcia e conseguido importante interlocução e resposta para ajudar os nossos municípios, tanto na questão do enfrentamento ao Covid, que é uma questão mais atual do momento, como no andamento dos recursos, em especial com uma celeridade maior na área da saúde e também das demais áreas. Então, o MDB hoje tem tido um papel de protagonista, junto com as ações de governo, no apoio e fortalecimento aos municípios e nesse momento difícil. E um outro papel que é importante dizer, pessoal, eu conversei muito isso com o Baleia, converso muito isso com os nossos lideranças partidárias, é com relação à questão do pós-pandemia. Como que nós estamos nos preparando para isso? Qual é a leitura que nós temos disso?
E aí você vai um pouco para uma outra área que você falou um pouco no início aí, antes de eu conseguir entrar aqui. O sinal aqui deu um probleminha do Wi-Fi aqui, mas você falou aí um pouco também da frente do empreendedorismo, de ações voltadas para a economia, e nós temos uma preocupação muito grande. Claro que, de um lado, não dá para ficar com essa narrativa de que é saúde contra a economia. Não é isso. É a vida, é uma guerra, é um vírus que temos que enfrentar e vencer ele. E vencido ele, temos que procurar paralelamente, enquanto dá, ir vencendo com a economia, e aí aquilo que ficar de rescaldo é medidas governamentais, é emissão de moeda, é crédito, são coisas que precisam acontecer, como tem aí algumas medidas para salvar os empregos, para salvar as empresas, que possam acontecer. Outro dia eu estava lendo, Tesoli, você é um pouco mais culto que eu aí nessa história do mundo aí, quando nós tivemos lá a guerra, a Segunda Guerra, e que as políticas pós-guerra, quais foram? Foram de apoio à reconstrução das vidas das pessoas, das empresas das pessoas, de forma direta, em apoio mesmo. Ora com crédito, mas ora até com indenização. E o que nós estamos vivendo e vamos viver, você vê o que está acontecendo na Alemanha. A Alemanha parou um pouco, já está em dúvida se ela pode continuar voltando ou se ela vai ter que interromper. A economia mais liberal do mundo, que é os Estados Unidos, a mais forte do mundo, Nova York já está há 90 dias parado e está se falando em estender mais isso. Ou seja, a economia... 70 mil pessoas mortas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não ia parar a economia para ficar numa briga entre saúde e economia. Não é isso. Aqui não teve alternativa. Eu, você, todos nós queríamos que a economia estivesse normal e que nós estivéssemos enfrentando de outra forma o Covid-19. Mas, infelizmente, não está sendo dessa forma. E não é assim no mundo. E é assim que nós temos que nos comportar. Então, nós vamos ter que ter muito bom senso, procurar unificar as ações. Eu espero que as ações... Eu sei que o governo de São Paulo está apanhando muitas vezes, por medidas que ele toma, às vezes mal interpretada, mas eu vou dizer uma coisa, o que eu tenho acompanhado, não tem nenhuma medida que o governo de São Paulo tem tomado que expresse a vontade pessoal do governador. São medidas baseadas na orientação da equipe técnica. E aí, quando Doloridas, mais técnicas. Oi? Doloridas, mais técnicas. Mais técnicas, sanitárias, científicas, etc. Como algumas cidades estão tomando, ora consegue flexibilizar um pouco, ora não consegue flexibilizar. E é isso que nós precisávamos, que também a esfera federal pudesse, o ministro, o nosso presidente da República, o conjunto do governo, encontrar uma linguagem única para não ficar o ministério falando uma coisa, outro falando outra. E isso passa uma certa insegurança, um certo ponto de vista divergente para quem está no Estado, para quem está no município, e todo mundo está no município, né? Então, nós temos essas preocupações aí que nós temos que conviver. Nesse momento, todo mundo se ajudar, sociedade, política, economia, governo, para poder enfrentar e sair o quanto antes. A minha expectativa, a sua, já que a quarentena em São Paulo vai até o dia 21, é que pudéssemos chegar dia 21, virar para o Baleia, para o Biasoli, para o Rodrigo Arena, para a Bruna, que está aí, para a Dani, que está aí, e falar, olha, Dani, Rodrigo Arena, vamos voltar a fazer as reuniões do partido lá em São Paulo, no diretório, vamos voltar a fazer. Esse é o sonho de todos nós. E a expectativa minha é que alguma flexibilização deva acontecer, porque parece que a estruturação maior vai acontecer agora até o final desse mês, chegando respiradores que estavam demorando para chegar, chegando equipamentos, estrutura, para poder suportar aí um pouco desse volume de necessidade de atendimento de saúde, Biasoli. Ô, deputado, mudando um pouquinho mais, porque eu sei que a situação do coronavírus é importantíssima, mas eu queria falar contigo assim, tem duas coisas que você falou nas entrelinhas, e o papel do entrevistador é pegar essas entrelinhas, né?
Lá vem você, lá vem você. Você fa... Não, 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 coisa, eu acho que é coisa positiva. Fala. É que eu acho que, assim, por exemplo, você falou, a gente estava falando sobre assinaturas, né, sobre papel, você falou assim, o papel do Baleia é muito parecido com o meu e tal. O MDB propôs, numa reunião do presidente Baleia no Planalto, com o presidente da República, que nós criássemos um plano emergencial para os asilos, por exemplo, né? Também foi do MDB a proposta da Frente em Defesa da Saúde, no mesmo molde da Frente Nacional de Segurança Pública, né? Juntasse médico, cientista, infectologista, político e tal. Porque é um papel, na figura do MDB, o ponto de equilíbrio, né? O nosso slogan, agora que nós falamos, o MDB é o ponto de equilíbrio e tudo. E o MDB, eu tinha falado isso até com o deputado Caruso na live que nós fizemos juntos, e é importante todos os nossos MDBs, essa live vai ficar um dia inteiro aqui, depois eu vou jogar ela no Facebook, viu, pessoal? E aí ela vai ter uma amplitude maior e tal. É importante dizer o seguinte, o MDB tem uma assinatura. Não existe partido fora do discurso, ou seja, na prática, que ajude tanto as entidades sociais como o MDB. Em Estado de São Paulo, em especial, porque o Léo tem um papel fundamental, o Caruso tem um papel fundamental. Opa, parece que travou o Itamar de novo. Esperar o Itamar voltar, porque eu acho que ele deu uma travada. Voltou. Aí, deputado, eu estava falando o seguinte, a gente falou agora um pouco dos hospitais, das Santas Casas, dos municípios e tal. E eu sei da sua preocupação, porque assim, toda vez que eu te encontro, a gente fala sobre o terceiro setor. E é importante a gente dizer que cada R$1 investido no terceiro setor, ele devolve R$6 em serviço. Então, se você dá R$1 para uma PAI, ela devolve R$6 em serviço. Se você consegue R$1 para um asilo, a média, né? Lógico, cada entidade tem um perfil. Tem entidades que têm um perfil mais caro, porque depende do tipo de paciente, de atendimento, criança, idoso, e deficiente físico e tal. Como é que você vê hoje? Porque você falou assim, acabou a pandemia, Biasoli, a gente tem que cuidar da economia, a gente tem que cuidar das pessoas, com crédito, com investimento, com uma série de outras coisas, até com indenização. Eu estou muito preocupado, eu sei que você também está, que nós conversamos recentemente, as entidades sociais, porque você tem aqui, eu acho que umas centenas de entidades sociais em todo o estado de São Paulo que você ajuda, né? Ou com emenda, ou com indicação, ou correndo atrás e tal. Como é que você vê hoje, deputado? Eu estou muito preocupado com as entidades. Eu vejo com uma certa esperança, e eu vou te dizer por quê. Porque quando nós aprovamos o decreto de calamidade pública no Estado de São Paulo para o Estado e para os municípios, nós incluímos dentro desse contexto e também a destinação dos recursos de outras áreas, como, por exemplo, parte do nosso salário na Assembleia, parte da nossa verba de representação, parte dos recursos do fundo da Assembleia. Aprovamos um projeto de lei pegando as reservas de todos os fundos estaduais e destinamos para a saúde, para o Covid-19. Ele foi rubricado tanto para a saúde como para o social. Por quê? Porque dentro desse contexto aí, você está vendo aí, alimentação, auxílio sobrevivência, cartão. Então, dentro desse contexto, também contempla as nossas entidades. Então, nós vamos ter aí essa possibilidade de, dentro do período e no pós-período, aí até o final do ano, que vai perdurar a calamidade pública e o enfrentamento aí de acordo com a legislação que aprovamos, com possibilidades de destinar recursos para suprir esse vácuo que vai acabar criando, porque uma das coisas que ajuda muitas entidades, quais são? Tem a nota fiscal paulista, e você viveu bastante isso, nós temos uma luta aí que o Caruso encabeçou. Você ajudou demais, diga de passagem. O Caruso encabeçou, isso foi muito importante. Tivemos com o governador Alckmin, depois pegamos parte com o governador Márcio França, depois aqui com o Dório Rodrigo, e um diálogo permanente com a Secretaria da Fazenda. E, nesse período, cai essa receita. Não está vendendo menos, automaticamente
as entidades vão perder receita da nota fiscal paulista. Também existem os recursos de campanha, de doações, de arrecadações, de eventos. Festa junina, festa não sei do quê, queima do alho. E que acabou, está tudo interrompido. Então, essa fonte de renda cessou. E aí precisa ir. E aí é a hora da gente buscar sensibilizar o governo para cobrir isso. Do mesmo jeito que a Câmara Federal, que o Baleia está anunciando aí para todos os municípios quanto que cada cidade vai receber pelo projeto de lei aprovado lá para compensar o ICMS, e cada cidade vai receber para compensar o ISS, a mesma coisa, vamos precisar destinar esse recurso para enfrentamento ao Covid para compensar as perdas de receita dessas entidades em virtude do Covid-19 também. Então, eu tenho uma esperança de uma resposta para ajudar as nossas entidades. E hoje, as prioridades aqui no Estado para a liberação de emendas é saúde e social. Libera imediatamente, concentração, parou as outras secretarias e concentrou a equipe de convênio, as equipes de liberação de recursos nessas duas secretarias para priorizar esses andamentos. Ó, você sabe que você estava falando aqui, o senhor estava falando, deputado? Nós somos voluntários do Asilo Padre Euclides aqui de Ribeirão Preto, que é uma entidade centenária. E só para quem está nos ouvindo, a nossa festa junina, que dura 2 finais de semana, a gente tem um déficit lá por mês de mais ou menos uns 6, 7 mil reais. Que a gente cobre como? Porque o asilo ele tem bens, ele tem aluguel de casinha, que foi montado pelo então padre Euclides. Todo lugar que ele ia, ele montava um asilo, uma santa casa e uma biblioteca. E ele pedia para as pessoas de posse darem as casas para o asilo, e o asilo aluga e vive. Só que o asilo não consegue nunca equilibrar as contas. Você sabe como que é a vida de uma entidade, né? É aquela guerra, né? Sempre no vermelho. E sempre tem demanda, tem mais gente e tal. E aí fica 6, 7 mil reais por mês de déficit. A nossa festa junina paga 4 meses de déficit. Dá um lucro de mais ou menos uns 20, 24 mil reais, que cobre o déficit de 4 meses. Aí tem a queima do alho, aí tem a queima do alho, tem outras coisas e tal. E realmente, o que você está falando vai muito ao encontro. Você tem conversado com o governador sobre isso? Eu sei que você tem uma amizade muito grande com o governador, com o vice-governador. Eu vejo você sempre dialogando, falando. Um dia eu te liguei, você falou, Bezola, eu tenho. Depois você me liga, que eu estou resolvendo um negócio aqui com o vice-governador sobre uma entidade e tal. Você tem conversado sobre isso, esse pós-Covid ou Covid, de atendimento direto às entidades? Quem está nos ouvindo aí? Temos conversado, sim. Inclusive, ontem nós tivemos uma vídeo reunião aí pelo Zoom. Semanalmente nós temos falado. Ontem nós tivemos 2 reuniões, uma que foi o Colégio de Líderes da Assembleia e outra com o Rodrigo e a base do governo na Assembleia, dialogando exatamente sobre a flexibilização, sobre os impactos do momento e sobre as perspectivas e ações previstas e possíveis para o futuro. E por incrível que pareça, você fez esse ponto e não tem jeito. 3 pontos que não tem como não tocar, viu, pessoal? Essa é das Santas Casas e entidades sociais, é um. O da economia, e quando eu falo da economia, eu estou falando do empreendedorismo, da micro e pequena empresa e da indústria da construção, que é uma que gera emprego rápido e a que mais barato e rápido gera também, que é a do turismo, e que é a que primeiro parou e a última que vai voltar. E o terceiro ponto, o nosso setor, o agronegócio. O setor do agro tem um papel aí da maior importância. Eu tenho uma preocupação muito grande com o setor sucroenergético. Você aí na região de Ribeirão, você vem aqui para a região de Araçatuba, Barretos, Rio Preto, todo o nosso estado. O estado é o maior produtor de cana, de açúcar, de álcool. E o álcool em si está passando por um momento dos piores da história. Tem aí uma possibilidade de equilíbrio que o açúcar está ajudando um pouco aí nessa balança, mas o problema é muito forte. Se não tiver uma resposta rápida do governo federal, dentro daquilo que já vem sendo dialogado lá pelos nossos parlamentares, e o Baleia tem participado, o Baleia participa da FPA, que é a Frente Parlamentar do Agronegócio lá em Brasília, e eu participo da SP Agro,
e coordeno aqui em São Paulo, nós dialogamos muito sobre isso e é fundamental um olhar especial para esse setor e é o que nós temos falado. Então, o olhar do momento e do futuro para o agro, a preocupação do microcrédito no Banco do Povo, na Desenvolve São Paulo, para as empresas, e em especial a micro e pequena empresa, e para salvar o emprego. Os investimentos públicos. E aí eu divirjo um pouco, respeitando o ponto de vista do nosso ministro Paulo Guedes. Ele quer que o setor privado sozinho retome a economia. Não tem como. Se o poder público não dá. Os investimentos, não dá. Se não vier investimento em infraestrutura, em urbanização, em habitação e etc., não é por aí. E é isso que nós estamos buscando, é isso que o Baleia tem lutado na Câmara Federal, o MDB tem lutado, é isso que nós temos lutado aqui em São Paulo, para buscar esses investimentos, e tem falado isso com o Rodrigo. E o outro ponto é isso, é a questão aí da resposta às nossas entidades sociais e assistenciais de saúde, e em especial aí, a saúde está bastante focada nesse momento. Mas agora, se você olhar para a saúde, Biasoli, hoje, muito fluxo de saúde com relação ao Covid. Mas as outras atividades de saúde estão um pouco sob controle, controladas. Né? Você não tem mais cirurgia eletiva, você não tem mais uma série de coisas, as pessoas vão prorrogando algumas necessidades que poderiam procurar, e isso está criando uma redução de demanda também forte na área da saúde, nas outras esferas, não especificamente no Covid. Os leitos de UTI, os leitos voltados para a Covid, todos ganhando um corpo aí e deixando a preocupação, mas gera também a falta de recursos na outra ponta. Então, o Estado tem sido alertado, a bancada do MDB na Assembleia Legislativa, a nossa frente parlamentar, tem dialogado nesse sentido, colocado isso para o Dória, para o Rodrigo Garcia, como eu tenho acompanhado também esses passos que têm sido dados em Brasília. Né? Volto a falar o que eu falei no começo aqui. Essa relatoria do Baleia, nesse projeto do Serra, foi decisiva. Foi decisiva a relatoria, foi fundamental na articulação. Senão não... Aliás, diga de passagem, o deputado Baleia já tinha articulado com a bancada paulista, foi iniciativa dele, que toda a verba da bancada paulista fosse direcionada ao combate ao coronavírus para os municípios de São Paulo. Toda a verba. Também tinha acontecido isso daí. Então, acho que é isso aí. Nós temos, assim, uma preocupação muito grande, vivendo algo que nós jamais pensamos, imaginamos e nos preparamos, mas eu acho que nós temos que caminhar aqui, cada um fazer a sua parte, cada um doar da sua parte o que é possível, de tempo, de ação, de envolvimento, etc., para que a gente possa buscar as respostas necessárias. Não resta dúvida que o grande carro-chefe está nas ações e naquilo que o governo federal tem que dar de suporte, seja até, se for necessário, emissão de moeda, e vai ter que fazer, até com relação ao Estado, aquilo que lhe compete, que ele possa transformar em ações de apoio às necessidades do Estado e das nossas entidades. Biasoli. Até porque não tem inflação, né? O governo pode gerar moeda, a gente vai ter que se endividar ali, vai ter jeito de 5%, 10% do PIB, que, aliás, é o que todo mundo, no mundo inteiro, está fazendo. E você, deputado, está muito antenado, porque é o seguinte, você falou que o Estado tem que ajudar nesse momento agora com geração de emprego, através de infraestrutura, habitação, saneamento e uma série de indenizações como programas de transferência de renda. É o que acontece no mundo inteiro. Você não está falando nada da tua cabeça. Você está falando o mesmo que você vê no mundo, que é exemplo do que acontece no mundo. Agora, mudando um pouco de assunto, é importante a gente dizer o seguinte, o MDB vive um novo momento. Quem está nos vendo aí, que é candidato a vereador, tudo, eu sinto, e aí se eu estiver falando demais, você pode me corrigir. Eu sinto uma força muito grande dentro dos municípios, das nossas lideranças, dessa eleição. Um pouco por causa da figura do Baleia também. O Baleia modernizou a figura da presidência, trouxe um outro ar, deu um ar de transparência. O partido é outro, né? E eu acho que, inclusive, essa luz que o Baleia trouxe lá do Nacional jogou luz, mais luz ainda, em grandes lideranças como você.
né, como no Caruso, o Léo e outras lideranças que a gente tem aí, prefeitos, vereadores e tal. Como é que você enxerga? Porque eu tive uma live com o Porto, que é o nosso advogado, o Porto falou, ó, Biasoli, pode ser que mude, porque a gente não sabe, mas hoje, dentro do tribunal, a eleição vai ocorrer na data dela. Pode ser que mude, mas hoje ele é professor da Escola de Magistratura, professor de Direito Eleitoral. Vamos trabalhar em cima dessa data. Como é que você vê? Primeiro, o fortalecimento do MDB. Eu acho que o MDB está trazendo a sua assinatura. Eu acho que as pessoas estão entendendo, né, esse ponto de equilíbrio. O movimento democrático brasileiro, a gente sempre... Parece que a gente nunca estava à frente, agora parece que a gente está à frente. A gente está propondo, foi o partido que mais propôs. Eu podia falar muito do que o partido propôs no coronavírus agora, mas muito. Acompanhe as redes sociais do MDB, acompanhe as redes sociais do Itamar, acompanhe as redes sociais dos nossos deputados, senadores, etc. Que é importante, você que é militante, saber o partido que você defende, né? Então, como é que você vê o momento do MDB e como é que você vê, tem a perspectiva nas eleições, as nossas lideranças, prefeitos, vereadores, etc. Vereadoras também, porque nosso MDB mulher vem forte, né? Bom, primeiro eu quero falar para o seguinte. Uma das coisas que faz o Baleia ser o presidente especial que ele está sendo é porque ele é corintiano, viu, Biasoli? E eu estou falando. E olha só isso aqui, o Caruso deve estar feliz comigo hoje. Eu vim de verde, ele é palmeirense, mas é só para provocar, viu? Ah, meu Deus do céu, só faltava essa. Você também? Pelo amor de Deus. Mas tá bom, respeito. Não tá tendo futebol. Não... Ó, é que não vai dar tempo. Um dia eu vou contar para ti. O Caruso foi comigo no Allianz Parque, entrou debaixo da bandeira da Mancha e ele me ligava desesperado falando assim, Biasoli, eu não sei onde que eu tô, tem um pano branco em cima de mim. Não, imagina, o Caruso tem medo de voar. Quando fala para ele que ele tem que entrar num avião para voar, ele começa a passar mal. A bandeira em cima dele, eu estou imaginando quanto que ele ficou. O Léo corre de beijo. Você sabe que o Léo, eu brinco com ele, eu chamo ele de meu amor. E ele assusta, ele fala que eu não posso chamar ele de meu amor perto da mulher dele. Olha só. Mas brincadeira à parte, vamos colocar. Primeiro, você tocou num ponto aí muito forte, muito sério. O MDB vive um de seus melhores momentos da história. Falo com tranquilidade. Está com quantos anos no partido, deputado? Só para a gente enfatizar. Eu estou no MDB desde 1988. Eu entrei no MDB para me candidatar a vereador na oportunidade. É meu único partido, nunca tive em outro partido. Eu vim para o MDB, completei 20 anos, vim para o MDB, me candidatei a vereador, me elegi vereador, depois prefeito, enfim. Então, eu estou aí no MDB já há quanto dá? 30, 81, 98, 32. 32. Tá? 32 anos de MDB. Já vivi dos momentos onde o MDB tinha quase todos os governadores do estado, metade da Assembleia Legislativa, prefeitos, etc. Mas o MDB, como todos os partidos, passaram por uma transição. E aí nós estamos resgatando a transição que nós passamos todos os partidos, quando criou-se muitos partidos. E o Baleia teve um papel muito importante, uma liderança fundamental. Não é à toa que ele está lá já pela terceira vez como líder na Câmara Federal. Aliás, eu não citei, você é líder da Assembleia. Estou aqui líder na Assembleia aqui. A gente tem um trabalho legal, o Caruso foi antes, eu estou agora, a gente faz um trabalho bastante integrado aí. E temos procurado fazer um trabalho legal aqui. Mas olha isso, o Baleia, nosso líder, foi levado a nosso presidente, fazendo um trabalho fantástico no Brasil todo. Estimulou, está aí o Bruno com os núcleos, não só em São Paulo, mas no Brasil. Está a Fundação Luiz Guimarães, que tem o Rodrigo Arena em São Paulo, dando uma dinâmica importante. Num momento único também. Momento único. Os nossos núcleos, você citou aí, mulher, e todos os nossos núcleos, eu vi aí também participando, outros amigos do núcleo sindical, do núcleo A. O Maradona mandou um alô para nós, do núcleo trabalhista. A Kitty, que é das mulheres, está aqui, falou. Vários amigos aí dos núcleos. Parabéns a todos que fazem um belo trabalho no núcleo. Com relação à eleição, eu não tenho dúvida que ela será esse ano. Acredito também que será na mesma data. E o máximo que acontece é esticar aí
um mês para frente, mas não muito mais do que isso, mas até dezembro acontecendo. Mas aí é uma questão que o Baleia pode responder mais do que eu, porque é uma competência do Congresso, mas é o que nós estamos sentindo, e o Ricardo Porto foi muito feliz aí na colocação. Por fim, por que eu falo que o MDB vive o seu melhor momento? E isso vai repercutir, vai refletir na eleição de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, no crescimento do partido no estado de São Paulo. O MDB é protagonista na Câmara Federal. Ele tem uma posição e uma atuação lá de destaque e tem liderado as grandes conquistas dos municípios, da saúde, do social, e participado de forma decisiva para o agronegócio, para a economia. Tem uma interlocução com o governo federal, não entra nessa linha, nem está lá para ocupar espaço e pedir nada, mas não entra na linha de oposição contra tudo e contra todos, dá as mãos para ajudar o que é bom e para construir as coisas boas para o país. E a mesma coisa acontece em São Paulo. Tem uma interlocução, tem um respeito, um protagonismo e uma relação de governo com o governador Dória e com o Rodrigo Garcia, de respeito e de ouvir também. Então, acho que essa posição deixa em aberto não só isso, mas cria uma empatia na questão eleitoral municipal com o eleitor. Ele não é aquele partido que está com esse desgaste que os mais extremistas acabaram alcançando. Um respeito a cada um, mas um extremo muito forte para a esquerda, outros um extremo muito forte para a direita. E eu costumo dizer que o extremo, tudo que é demais, tem que ter uma certa cautela. Todo excesso de remédio é veneno. É veneno. Então, acho que o MDB tem tido o bom senso de se relacionar bem com o extremo de lá, com o extremo de cá, mas respeitar, mas ter uma posição de bom senso, de meio aqui, para não radicalizar nem para um lado e nem para o outro. Isso tem feito a diferença do nosso partido e vai fazer a diferença nas eleições municipais e já faz a diferença, porque hoje, quando se começa a falar em eleição para governo, em eleição para a presidência da República, o MDB é o primeiro partido a ser olhado e lembrado pela sua importância, tanto de militância, de estrutura, de história, como também de liderança atual. Você sabe que o pessoal está todo mundo escrevendo aqui o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio. Fala para o Itamar que é o ponto de equilíbrio, que ele tem razão, está concordando contigo. Obrigado pelas... Eu acho que esse slogan é muito feliz, né, deputado? É muito feliz. Me fala um pouquinho, na sua região não, porque você trabalhou o estado inteiro, né? O Baleia fala assim, o Itamar é o cara que mais corre o estado, mais tem horas e quilômetros rodados e tal. Como é que você está sentindo? Eu quero que você me fala da ponta ali, do nosso vereador, dos caras que você estão conversando. Cita algumas cidades para mim. Você fala, Biasoli, estamos forte aqui, eu acho que a gente vai fazer prefeito ali. O que você está sentindo? Me fala um pouquinho aí. Que isso. Você... Faz um mapeamento rápido. Eu sei que é difícil, mas... Não, às vezes assim, de cabeça, você não vai lembrar de tudo. Mas, por exemplo, a nossa região de Rio Preto, Barretos e Araçatuba é a região que mais elegeu prefeitos do MDB, é a que mais tem prefeitos do MDB. Isso é um dado que nós temos. E a expectativa nossa é melhorar. Nós temos aqui desde o Edinho Araújo, prefeito de Rio Preto, que eu confio muito na reeleição dele. E temos candidatos. Faz um belíssimo mandato. Belíssimo mandato. Temos candidaturas importantes nas principais cidades aqui da nossa região, né? Desde começando Santa Fé, Jales, Fernandópolis, né? Votuporanga. Nós temos aí avançando um pouco também, Tanabi, algumas com candidatura a prefeito, outras com candidatura a vice-prefeito compondo uma chapa, algumas já somos, outras é uma construção nova. Aí você avança aqui para a região de Ilha, Pereira, né, Mirandópolis, Araçatuba, Birigui, vai um pouco ali na região também de Guapiaçu. Todas com a chapa muito bem montada, né, deputado? Muito. Inclusive, eu converso muito, né, Catanduva, temos um trabalho mais novo lá, recente, que está indo bem também.
eu sinto que nós vamos ter um crescimento importante aí, e não só nas candidaturas a prefeito e vice-prefeito, mas também teve um trabalho muito importante da base de chapas de vereadores. Então, isso vai ajudar bastante. Por isso que eu acredito, eu tenho conversado muito com o Baleia, com o Léo, com o Caruso, com o Rodrigo Arena, com a Fernanda, com o Bruno, com o nosso pessoal do MDB, a executiva, o Arlon, o Ricardo Nunes, a capital. O MDB está fazendo um trabalho muito importante. O Ricardo Nunes fez uma construção importante aí, capital, com o Jorge Rato, com todo o pessoal do diretório da capital, o Arnaldinho, que está lá, enfim, a minha equipe, o meu gabinete está sempre, o gabinete do Baleia, do Caruso, do Léo, das lideranças sempre envolvidos nessa construção desse trabalho, e nós estamos muito felizes com o resultado que nós temos visto, com as chapas. Agora, você sabe o que sabe que é uma coisa que eu queria falar? Desculpa te cortar, mas eu acho que é importante eu dizer isso daí. Para quem está nos ouvindo, o pessoal da assessoria, o pessoal que acompanha a Itamar, por exemplo, eu tive em Barretos, não sei se você ficou sabendo, eu fiz uma palestra sobre marketing eleitoral pela Fundação Ulisses Guimarães para Barretos, né? E eu sinto que Barretos vive um momento muito novo, né, no MDB, né? Eu acho que vive um momento, e tinha um vereador de Olímpia, esqueci, é bigodudo também, como que é o nome dele? Falou muito bem de você, rapaz. Me falha, me desculpa agora, me falhou o nome. Também esqueço, viu, gente? Também esqueço o nome. Ele falou, ó, eu sou Itamar Futebol Clube. Eu falei, tá certo, o Itamar é grande liderança nossa e tudo. E aí, o que eu sinto do militante do MDB? O MDB, além de estar propondo muito, em todas as áreas, por exemplo, a gente tem a PEC do deputado Baleia Rossi, do presidente Baleia Rossi, que é a PEC da reforma tributária, que é uma reforma que você dialoga muito com essa questão do emprego. Porque, assim, igual eu falei, o Itamar tem uma relação muito grande com as Santas Casas, mas o Itamar tem uma relação muito grande com o empreendedorismo, que tem a ver com renda, tem a ver com emprego, com dignidade ali para a vida, para a família das pessoas e etc. É importante o militante. Às vezes eu entro no seu site, entro na sua rede social e falo, meu Deus, quanta coisa que o Itamar faz. É importante a pessoa que te acompanha, que tem você como líder, que é um vereador que te apoia, porque a gente é uma coisa só, né? A gente é um vereador que apoia um prefeito. O deputado Caruso fala, ó, uma coisa que me irrita é o cara ser do partido e não ser. Ele fala, né? Ele fala, ó, o cara é MDB, tem que ser MDB. Eu lembro uma vez que ele brigou com uma pessoa que traiu o partido nas eleições, e a pessoa falou assim, na minha frente, falou assim, ah, mas eu era obrigado a te apoiar? Ele falou, não, você não era obrigado a me apoiar, mas você tinha que ter apoiado qualquer um do MDB. Você tinha que ter apoiado o Itamar, o Léo, qualquer um, porque a gente tem que fortalecer o nosso partido, aquilo que a gente pensa. Então, assim, é muito importante a gente acompanhar os nossos deputados, as nossas lideranças, inclusive as nossas mídias institucionais. Porque, assim, Itamar, tanto de coisa que você faz, eu queria parabenizar a sua equipe, porque o tanto de matéria, você também, né? O tanto de matéria que você tem, todo dia, não dá para acompanhar se o cara não for mesmo interessado. Então, assim, não tem como você estar na política. Eu falo na minha palestra que é o seguinte, política é que nem água que entra na sala, não fica canto sem ser ocupado. A água ela vai cobrir todos os espaços, então tem vácuo. Então não tem como você ser, é igual gravidez, não tem como você ser meio grávida. Não tem como você ser meio militante, para você se eleger vereador, para você ter uma liderança. Não é isso, eu estou enganado? Totalmente. O Caruso, às vezes, nós brincamos com ele que ele é duro, ele cobra. Mas o que acontece? O que vai acontecer esse ano? Eleição municipal. O que eu, Baleia, Caruso, Léo, o diretório estadual, a Fundação Ulisses Guimarães, os núcleos vão fazer? Apoiar os candidatos a prefeito. O pessoal está falando que você é igual o banco lá daquele 30 horas, que você não trabalha 24, você trabalha 30. Não vai fazer propaganda, mas eu acho que eu lembrei qual é. Unibanco, é isso? Mas deixa eu falar. Falando aqui, então, nós todos vamos apoiar, pedir voto para os nossos prefeitos, para os nossos vice-prefeitos, para os nossos vereadores. O partido está oferecendo você. Você foi lá em Barretos, eu tive com você em Bauru, em outros lugares. Grande reunião em Bauru, né, deputado? Excelente. Então, o Rodrigo Arena está levando a Fundação Ulisses Guimarães para todo o estado. Núcleos têm mobilizado e feito uma... A lei não é só isso também, não. O teu trabalho dentro das cidades, com emenda, com facilitação de convênios para os municípios, com coisas que geram emprego, saúde, lazer, tudo,
O vereador, quando ele veste a camisa do partido, ele absorve isso daí também. Primeiro que já aconteceu aí nesse período, e que é uma prospecção para continuar acontecendo. Então, tudo isso somado a tudo. Aí você chega depois na eleição para governador, presidente da República, deputado federal, deputado estadual, e você não tem a mesma resposta daquilo que o partido dá de resposta agora, por mais que seja uma resposta de apoio da forma que o partido pode oferecer, é difícil. Porque aí você não tem que ter essas posturas que o Caruso acaba vindo, que o partido acaba tendo que tomar algumas medidas. Por exemplo, você citou o caso de Barretos. Lá foi uma construção natural, mas tem outros lugares que você acaba tendo que fazer uma movimentação, e o partido acabou tendo que fazer. Por quê? Porque o partido foi abandonado, o partido foi largado, e ele precisa ser estruturado. Começar do zero. Não é verdade? Recomeçar. Começar do zero, tijolinho por tijolo. Tijolo por tijolo. Então, é esse o propósito, é isso que nós temos feito. É claro que ninguém é perfeito, você, na vida pessoal, partidária, política, você pode tomar decisões que, às vezes, não teria sido melhor de outra forma, mas você tem que decidir de alguma forma, e se precisar dar um passo para trás, depois dar mais um para frente ou dar dois para trás, mas o que não pode é deixar o partido ir embora. E se o partido está como está e está crescendo, é porque tem tomado as medidas necessárias e que ele vai fazer diferença e, com certeza, precisa estar presente, estará, e o partido precisa dos militantes e das lideranças e dos mandatários para fazer depois a próxima eleição também. Agora é hora de pensar na municipal. Eu sinto assim, é lógico que no momento de pandemia, a gente tem que falar da pandemia, a gente tem uma preocupação, primeiro é a vida das pessoas, depois cuidar da economia, mas a gente está falando agora de um fortalecimento da legenda, porque a gente quer, através da política, melhorar a vida das pessoas, cuidar das pessoas, né, Itamar? O que você pode falar para hoje, para os nossos candidatos a prefeitos? O que te moveu ser prefeito da sua cidade? E qual foi a sua maior satisfação? Porque, assim, prefeito você tem 1000. Eu não queria que você citasse, porque a gente tem um tempo exíguo, tem mais aí uns 12 minutos, mas eu queria que você falasse assim, o que te levou a falar, pô, quero ser prefeito por isso? Porque também não dá para ser prefeito por querer ser, né? Tem que ter eu sempre falo, quando você quer construir um navio, você não fala para as pessoas juntarem madeira, você vende a imensidão do mar, né? A gente tem uma ideia da nossa cidade. Então, o que te levou a ser candidato a prefeito lá atrás, lá quando você era 20 e poucos anos, e o que te deu mais satisfação nessa área? Primeiro, você falou uma palavra aí, não basta só querer ser. O primeiro passo é querer. Eu acho que você tem que querer ser prefeito, mas não basta querer, você tem que querer ser prefeito e ter uma coisa na cabeça. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém chega a lugar algum sozinho. Então, você tem que ter um grupo, né? Um grupo unificado, coeso, que fala a mesma língua, que tem o mesmo propósito. E que tem uma fidelidade fora de série. Né? Total. E que agregue outros pensamentos. E aí vem o segundo ponto. Você tem que ouvir. Não dá para você ser prefeito só com o que você pensa, com o que você acha e com o que você quer. Eu costumo dizer, Biasoli, eu falei acho que um dia com você, que governar não é você fazer tudo que você quer, do jeito que você quer e na hora que você quer. É eleger prioridades. E ser candidato é você eleger a prioridade de que forma? De acordo com a necessidade, ouvindo as pessoas, a população. Então, aí, o papel do MDB... Por que o MDB tem um protagonismo? Porque é o partido da redemocratização, é o partido da participação popular, do movimento popular. Ouve e expressa o sentimento do cidadão e das pessoas. Então, acho que ser prefeito é você ouvir e decidir pela maioria. Você não pode ser prefeito por interesse pessoal, você tem que ser prefeito pelo interesse público, né?
assim, muito... Tamara, essa frase eu vou guardar, viu? Essa frase eu vou guardar. Você não pode ser prefeito ou político por interesse pessoal, tem que ser por interesse público. E outra coisa, uma coisa muito importante que eu vou falar com todo respeito ao cargo e à conquista que o nosso presidente alcançou como presidente da República, e eu não dirijo crítica a ele, eu não convivo com essas situações e procuro concentrar minha atuação aqui. Mas eu vejo que em algumas situações o presidente ele acaba agindo de acordo com o que ele pensa. E muitas das coisas que ele age de acordo com o que ele pensa, todo mundo tem que respeitar o que ele pensa. Mas ele, como presidente da República, ele tem que ver o que o povo precisa e o que o povo, a maioria, precisa. E a sua equipe que ele colocou lá, que está ajudando ele, pensa também para buscar um coletivo disso e a melhor resposta. Então, é muito importante esse tipo de situação. E aí vai as prioridades. Uma outra coisa, por exemplo, nós falamos aqui de interesse público, falamos aqui de prioridade. Eu vou dar um exemplo, né? A participação feminina é uma coisa que eu vejo que o MDB construiu muito bem. Parabenizar aí a nossa equipe do Diretório de São Paulo e todos os líderes envolvidos no Estado, coordenadores políticos aí. Aliás, nós vamos fazer uma live com a Fátima Pelais e com a Maria do Carmo no Facebook semana que vem. Eu ia falar agora. O MDB está demonstrando uma presença feminina muito forte e eu sinto que isso vai... Ótimo você citar isso aí. Eleições. Duas coisas. Todos os núcleos têm um papel. O sindical, né? A causa animal, né? O afro, todos têm um papel da maior importância. Mas eu sinto que a presença em volume da feminina e da juventude, ela está muito crescente. E os demais também, no volume importante. Então, acho que é importante tudo isso. E o que eu falo? O que você falou de uma das palestras que eu assisti sua e que eu recomendaria para todos que querem ser prefeito, que querem ser vice-prefeito, ou que querem ser vereador, ou que querem continuar. É construir aquilo que ele pretende fazer pela sua cidade. E como que você constrói? Ouvindo, o que você vai fazer pela juventude? Chama o MDB jovem, a juventude do MDB, ouve, busca... Dialoga com todo mundo. Chama o MDB mulher e ouve as mulheres para ver que política você pode desenvolver para as mulheres. A mesma coisa com o afro, com o sindical, com a causa animal, uma causa tão importante como a causa animal, e assim sucessivamente. Fora isso, o segmento da saúde, da educação... Olha, eu queria só citar um negócio na sua fala. Eu vou pedir para você, a gente vai ter uma fala final tua, porque a gente tem mais 2, 3 minutos. É importante citar que o MDB, que não estava nesse grande momento como está hoje, foi o partido que mais elegeu negros, jovens e mulheres na eleição passada. Isso é importante citar. E a gente não estava nesse momento. Então, assim, o que o deputado Itamar Borges fala hoje é algo com encontro à realidade. Eu também, assim, o que ele está falando não é suposição. O deputado Itamar hoje fala com propriedade que os nossos núcleos têm se fortalecido, agradecer até ao Bruno, ao presidente, a todos os deputados em geral, mas tem isso. Eu queria, deputado, que você mandasse uma palavra final para os nossos MDBistas, dizer que essa live vai estar no Facebook, eu vou jogar ela como se fosse ao vivo, talvez eu jogue ela no sábado, à tarde, e queria que você desse uma palavra final aí, para todos, de esperança, porque você não deu tempo de contar a história do Itamar, da aposta que ele fez com o Caruso, que ele beijou o Michel Temer na descida do Palanque. Mas um dia a gente vai contar isso aqui, um dia a gente vai fazer uma live mais leve, assim, não que a live não foi leve, né? É mais brincando. Mas tem beijo lado aí, viu? Tem beijo na Dilma, beijo no Lula, beijo no Fernando Henrique, beijo no Temer. Mas também teve, com todo respeito, aí o pessoal falou, já que você beijou o Temer, agora cumprimenta e beija a Marcela Temer, com todo respeito, e assim sucessivamente. Aliás, eu beijo até a careca do Arlon, porra. Mas só para agradecer a oportunidade aí,
o beijo é sempre um carinho, né? Eu aprendi isso da minha mãe, viu? Minha mãe, quem não conhece... Eu também adoro beijar, viu? Vou falar, eu adoro beijar. Quem não conhece minha mãe, conhecer minha mãe... Abraçar as pessoas, é importante, o carinho, a empatia. Eu acho que é diferente. Você chega, você abraça, você já cria ali um laço ali, as coisas vão melhor. E a minha mãe, eu herdei isso dela e agradeço a Deus e a ela. Mas o que eu quero colocar? Duas coisas aí para encerrar aqui a nossa participação. Primeiro, você que é candidato pelo MDB, prefeito, vice-prefeito e vereador, que nos assiste, quem não nos assiste, que nos assiste depois e que vai ouvir. O Arenas está falando que está com saudade do seu abraço. Quem tá com saudade? O Rodrigo Arenas falou que está com saudade do seu abraço. Um beijo. Não está muito mais careca, já está com um pouquinho de cabelo. Um beijo, careca. Mas o que eu quero colocar? Que nós temos aí uma diferença. Você que é candidato pelo MDB, você sai na frente. Você está saindo na frente. Você está hoje, com todo respeito aos demais, no melhor partido do Brasil. E, repito, sem estender muito, é o melhor. Porque ele nem está no extremo de lá contra tudo e contra todos, e nem no de lá contra o passado e etc. Ele está na construção, ele está respeitando a história daqueles que construíram, ele está se juntando com quem está querendo fazer as coisas boas e está com propostas importantes. Reforma tributária, ajuda para Santas Casas, e etc, etc e tal. Além da imagem. Não tem, afirmo, tranquilidade, nenhum partido com uma imagem melhor que a do MDB. Então, é um partido que você vai entrar com uma imagem... Todos os partidos têm problema, todos os partidos têm desgaste, todos os partidos têm dificuldade. E isso não é do partido, isso é pontual dentro das circunstâncias que, como tem na família, como tem em tudo, na profissão. Mas o MDB hoje está no patamar mais alto, com todo respeito aos demais, e precisa dos demais. O MDB não vai a lugar nenhum sozinho. O MDB é importante, como foi que falaram aí, é o ponto de equilíbrio, né? É isso, né? Será decisivo, e eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito disso, falando do MDB, e depois vai ter ainda um outro ponto positivo. Você, como vereador, como prefeito, como vice-prefeito, ou você, como membro, liderança militante do MDB na sua cidade, vai ter um MDB tanto em São Paulo como em Brasília, te representando e atuando para ajudar a sua cidade, a população, o nosso estado e o nosso Brasil. Por fim, agradecendo mais uma vez aí, parabenizo o nosso presidente Baleia, agradeço, um abraço para o Herculano, nosso deputado federal, o Léo, o Caruso, o Arena da Fundação Luiz Guimarães e também aí os nossos núcleos coordenados pelo Bruno, todos que nos acompanharam. A você, Biasoli, pelo que está fazendo no estado para cá. Parabéns, obrigado. E se eu pudesse dizer o que eu dizeria no final, o que eu fiz antes de começar a nossa live. Lavar a mão, muito álcool, se preservar, máscara, ficar o mais isolado possível, só ir aonde precisar. E se tiver que ir, se preservar e ajudar com que as pessoas se preservem também. Assim nós vamos fazer a nossa parte e sair dessa o quanto antes. E vamos nos unir. Força para poder enfrentar e passar esse momento e depois, junto, continuar e recuperar essa economia, os empregos que por acaso ficarem no caminho, a renda e, é claro, fazer com que a gente possa ter uma cidade, um estado e um Brasil ainda melhor, e eu tenho certeza disso. A expectativa, eu ouvi o Meirelles outro dia, e a expectativa dele é o seguinte: vamos terminar um ano aí um pouco melhor do que esse momento, mas a expectativa do ano que vem é muito boa, tanto para a economia como para outras questões. Então, eu acho que nós vamos ter aí uma retomada rápida aí. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Fique em casa, fique com Deus, e uma boa tarde, um abraço a todos vocês. Esse foi o Itamar Borges, nosso líder na Assembleia Legislativa, presidente de várias frentes de importância. Itamar, não posso te dar, mas um beijo.